O problema de força central em 3 dimensões é o problema mais importante da mecânica quântica, exemplificado aqui com o problema do átomo de hidrogênio. Ele é a base do nosso entendimento sobre a estrutura atômica, sobre o comportamento dos átomos e, portanto, é a base de toda a química. E essas são as coordenadas esféricas, que é a extrapolação para 3 dimensões dessas coordenadas que eu usei em 2. Aqui estão elas, seja um ponto P qualquer, de coordenadas x, y, z, coordenadas cartesianas. Vou representar aqui como é que eu obtenho o x e o y. Coordenadas esféricas são r, a distância até a origem, o ângulo θ com o eixo z, o ângulo φ formado pelo eixo x positivo e pela projeção do vetor posição r no plano xy. Tá? A conexão entre essas coordenadas esféricas e as coordenadas cartesianas são óbvias, triviais, né? Por exemplo, z é r cosseno θ. A projeção de r no plano xy é r seno θ. R seno θ vezes o cosseno φ dá x. R seno θ vezes o seno φ dá y. E outra vez você pode usar essa conexão entre as coordenadas para obter a forma do operador laplaciano, a soma das derivadas segundas com relação a x, y e z, em coordenadas esféricas. Esse é o laplaciano em coordenadas esféricas, e a equação de Schrödinger independente do tempo é essa que aqui está. Esse é o problema, então, que nós temos que resolver. O que eu tenho que fazer agora? Separação de variáveis. Eu vou procurar soluções da forma essa que aqui está. Na hora que eu substituir essa forma nessa equação grandona aqui, eu tenho que manipulá-la de uma forma conveniente. Todo mundo já vê o que ele tem que fazer, né? Você substitui aqui, vão aparecer várias vezes, por exemplo, nesse termo aqui, o θ maiúsculo e o φ maiúsculo são constantes, saem fora. E assim por diante. O próximo passo é dividir todo mundo por R grande, θ grande, φ maiúsculo. E aí a gente separa, em primeiro lugar, tudo que tem φ. E o que vai acontecer é que vai sobrar essa equação. Vai aparecer φ dois pontos sobre φ igual a uma função que só depende de R e de θ. Se aqui eu tenho uma função só de φ e aqui eu tenho uma função que não depende de φ, então a única maneira dessa igualdade se verificar é ambos os lados do sinal de igual serem iguais a uma constante. E outra vez eu vou chamar essa constante de menos m ao quadrado. Feito isso, recaímos numa equação para φ maiúsculo que é exatamente esta. E aí outra vez a gente constrói esse argumento. A solução é elevado a imφ com m positivo ou negativo. Como ela tem que ser periódica em φ com período 2π, resulta que m tem que ser um número inteiro. 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Vamos tentar construir uma interpretação assemelhada àquela que eu mostrei agora há pouco. Aqui está um ponto P como esse que aqui está, né? E agora eu vou ver qual é a trajetória que esse ponto descreve se eu mantiver R e θ fixos. Lembre que nesse caso aqui eu mantive R fixo para obter essa interpretação. Agora eu tenho que manter tanto R quanto θ fixos, eu tenho uma coordenada a mais. Manter R e θ fixos significa percorrer um círculo que tem centro no eixo Z. Todos os pontos desse círculo têm o mesmo R e o mesmo θ. E aí eu posso associar o ângulo φ, que é formado pela projeção do vetor posição num plano horizontal com o eixo x, eu posso associar esse ângulo a este ângulo aqui, ó. Um ângulo interno a esse círculo. Esse aqui é φ. E outra vez, repetindo o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, esse ângulo φ é igual ao arco que ele subentende nesse círculo, que é S, vou chamar de S outra vez, dividido pelo raio desse círculo. Ah, mas agora o raio desse círculo não é mais R minúsculo. O raio desse círculo é a projeção de R sobre o plano XY. Nós tínhamos visto, a projeção de R sobre o plano XY é R seno θ. Ou a gente usa também a coordenada cilíndrica ρ, né? E aí, quando eu faço a mesma interpretação que eu acabo de fazer em 2 dimensões, eu terei a seguinte igualdade. É elevado a I, M, sobre ρ vezes S, que é elevado a IMφ,
eu vou associar isso aqui com a componente do momento que tem a direção tangente a esse deslocamento. Então eu vou obter outra vez, eu estou economizando passos aqui, P tangente multiplicado por ρ igual a M H cortado. Acontece que P tangente multiplicado por ρ é a componente Z do momento angular. E eu obtenho, como eu tinha anunciado antes, uma condição de quantização agora para a componente Z do momento angular. É claro que isso aqui tudo foi feito porque na definição das coordenadas esféricas eu escolhi o eixo Z como sendo o eixo a partir do qual eu meço o ângulo θ. O eixo Z não tem de fato nada de especial. Qualquer das três componentes do momento angular vai resultar ser quantizada, né, se eu escolher aquele eixo como a origem para a coordenada θ. Eu posso agora manipular o que resta aqui, tem uma função de R de θ. Agora eu vou fazer a separação de variáveis nisso aqui, função de Rθ igual a menos M2. Como essas duas funções de variáveis independentes são iguais, cada uma delas tem que ser igual a uma constante. E outra vez eu vou chamar essa constante de menos k. O motivo do sinal de menos é porque eu já sei o resultado ao qual eu vou chegar. Se eu tivesse colocado ali C, ia resultar alguma coisa com um sinal, e eu estou querendo me livrar desse sinal. As equações que resultam eu vou escrever para você, como referência. A manipulação feita com essas funções vão resultar nessas duas equações diferenciais ordinárias, o que é o resultado que a gente sempre obtém quando usa o truque da separação de variáveis. Um rápido sumário do que a gente fez até agora. Eu escrevi a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, em 3 dimensões. Utilizei o método de separação de variáveis para obter 3 equações diferenciais ordinárias, uma para cada uma das parcelas que dependem de apenas uma variável. A solução para a coordenada φ é muito fácil de obter, porque é exatamente a mesma que a gente tinha obtido no caso bidimensional, e é uma equação diferencial. Sua velha amiga, sua velha conhecida, você já sabe qual é a solução dela. O mesmo eu não posso dizer das demais equações. Nenhuma dessas duas você conhece no momento. De fato, a primeira delas, a equação em θ, é uma equação muito importante da física matemática, é chamada equação de Legendre.